Legal. Tô vendo ali que tem alguém de máscara, que era a Ângela, agora entrou a Mayra. Oi, Mayra. Eu vou entrar no procedimento cirúrgico agora, daí eu vou ir escutando só Tá, vai ouvindo. vocês. Tá, boa cirurgia, então, que não Isso. seja nada muito complicado. Então, é que na verdade eu sou oftalmologista. Ah, E legal. aí é uma perfuração ocular, Ai, meu uma Deus. emergência. Ai, tá. Mas eu vou acompanhando vocês pelo áudio, tá bom? Ah, tá, beleza. Boa sorte aí, que dê tudo certo. Internet. Deve ser um shih tzu ou, sei lá, um cachorrinho assim, né? Com os olhos grandes, provavelmente. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. Tô vendo a Mayra. A Mayra também já trabalha com a gente, né, Mayra? Olha a Geórgia, tem bastante gente, só que tá todo mundo escondido por enquanto. Mariane, Viviane, Ângela. Já está quase na hora. Quantos nós somos, Nelson? Está controlando aí o nosso... Quantos nós somos já? Nesse momento a gente está com 13 pessoas a bordo e a expectativa é 20 e poucas pessoas, né? Algumas pessoas já falaram pelo WhatsApp que não, alguns estão trabalhando, outros não vão conseguir, mas a gente vai gravar esse encontro e eu vou disponibilizar o link, então quem assistiu quer assistir de novo, ou quem não pôde assistir vai receber o link para poder saber o que a gente conversou, e isso vai ser uma sistemática em todo o curso. A gente vai sempre ter as aulas gravadas em um link privado com senha, e a gente disponibiliza para os alunos para poderem assistir quantas vezes for necessário, né? Depois a gente vai falar dessa questão da confidencialidade, né, de não passar o link para ninguém, essas coisas, porque afinal vocês estão fazendo um investimento importante e é importante que esse material seja usado de forma correta e é para vocês, né? Não é para a gente largar na web aí. O curso, cada curso é um curso, a gente não vende curso gravado, né? A gente faz o curso ao vivo, né? E disponibiliza essa facilidade para vocês poderem assistir novamente as aulas ou mesmo assistir porque tiveram algum contratempo. A gente sabe que todos são profissionais que têm sua agenda bem lotada, né? E que precisam, às vezes, como está agora a Viviane lá no meio de uma cirurgia, só escutando, mas depois ela vai poder ver as imagens, vai poder ver o que está acontecendo realmente no tempo em que for fácil para ela. Então, essa é uma sistemática que a gente já vem fazendo em outros cursos com bastante sucesso, e a gente fica muito feliz de que todo mundo respeita isso e, na verdade, respeita a si mesmo, né? Respeita a decisão de fazer uma capacitação, a decisão de fazer esse investimento, que a gente sabe que para muita gente é bem complicado. E é importante exatamente a gente falar disso também, né? Bom, são 19h30, mesmo que a gente ainda não tenha todo o pessoal, eu acho que é importante também a gente respeitar quem está aqui no horário, né? E então eu vou começar, já comecei na verdade, dando os principais avisos assim e explicando um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica do curso, né? A gente teve recentemente um curso que era para ter acontecido em março e pegou exatamente na pandemia, e era um curso de ultrassonografia abdominal em felinos. Então, era um curso super especializado, já todos os alunos eram ultrassonografistas super
capacitados, eu me arrisco a dizer que eram os melhores ultrassonografistas do sul do Brasil, que fizeram esse curso de capacitação, com a Miriam, que veio de São Paulo especificamente para fazer a parte prática depois, mas quando aconteceu a pandemia, aconteceu exatamente a gente ficou num impasse, né? Tava todo mundo já com o curso, todo mundo inscrito, com data certa para começar, a passagem da Miriam já tudo certo, hotel, e a gente teve que postergar o curso sine dia, ou seja, não sabíamos quando que ia começar. E aí a gente começou a trabalhar nessa ideia de fazer o curso online, né? E como esse curso da Adriane agora é o mesmo modelo, né? A gente teve a oportunidade de fazer o curso da Miriam, né, nessa modalidade online, e foi um sucesso total. Todos os alunos assim aprovaram 100%. O feedback para nós foi muito importante, porque eles conseguiram, alguns até ousaram dizer que foi muito melhor o online do que se fosse presencial, porque a pessoa realmente, além de receber o material antes, que vocês vão receber também o link para poderem ter o material antecipadamente, vocês vão acompanhar na tela cheia as imagens com os professores explicando cada item, e depois vão ter isso gravado, né, durante todo esse período aí de novembro, início de dezembro. Então é uma sistemática que já foi testada e que funcionou super bem. E claro que a gente, para que isso funcione legal para todo mundo, tem algumas coisas, algumas regrinhas que a gente vai estabelecer. Então uma delas é que, como as aulas vão ser gravadas, é importante que vocês deixem os seus microfones no mudo, tá? Normalmente a gente consegue monitorar isso como anfitrião, quando as pessoas entram e esquecem o microfone aberto, a gente consegue desativar o microfone. Mas como a gente não tem como depois editar as aulas, tirar o som, até para evitar algum desconforto pessoal aí, né, entre o cachorro ou a sogra ou sei lá quem, e não tem como editar, né? Aquela aula depois ela vai ficar gravada daquela forma. Então a gente tira o som, e o som é colocado, a gente combina, a gente coloca o som quando a pessoa vai fazer a interação, as perguntas. Então normalmente a gente tem um intervalo que é de 10 minutos às 8h30, começa às 9h30, 8h30 a gente dá uma parada para o pessoal dar uma relaxada, começa novamente, deve ir perto de 9h30, às vezes vai um pouquinho mais, mas quando termina um módulo, o professor ou a professora, ela vai dar um tempo e vai perguntar quem tem dúvidas, ou vai instigar com alguma pergunta, ou vai dar oportunidade para que vocês interajam e façam suas perguntas. Vocês podem ir anotando as perguntas, ou se quiserem, podem já botar no chat, no bate-papo, que embaixo tem um menuzinho embaixo ali, e aí tem bate-papo. Se vocês clicarem ali, vai abrir no lado direito da tela de vocês, vai abrir um bate-papo que vocês podem digitar as perguntas ali, e aí todo mundo já vai ver as perguntas, o professor já pode ver com antecedência, e às vezes, dependendo da pergunta, ele pode até parar a aula no momento em que aquela pergunta seja pertinente, se vocês usarem o bate-papo. Então, se vocês tiverem uma pergunta específica de uma coisa que a professora está tocando naquele assunto, e antes dela ir adiante, ela pode eventualmente ver ali no bate-papo e já tocar nesse assunto e dizer, olha, sobre essa pergunta é exatamente assim, assim, já responder. Então, essas duas coisas são importantes. E quando for interagir, quando for falar, a gente vai pedir sempre que coloque o vídeo, para que não fique só a voz, que fique a pessoa falando e, claro, o microfone ativado. Então, a gente consegue, de alguma forma, humanizar um pouquinho a aula, né? A aula é virtual, mas
mas é importante a gente ter essa interação, né? Faz parte de vocês se conhecerem, de trocar essa experiência, tá? Assim, de uma forma geral, eu imagino que quase todo mundo já tenha usado essa plataforma, né? Então, só comentando assim de uma forma bem simples, em cima na tela de vocês, à direita, bem em cima, tem pelo menos na minha aparece assim, tem um botãozinho que é onde vocês podem escolher como é que querem a exibição da tela. Então pode ser todos os participantes aparecem se vocês escolherem tem entrar em tela cheia, que às vezes para essas imagens de ultrassom é importante entrar em tela cheia, tá? Porque vocês vão enxergar as imagens com muito mais qualidade, né, e maiores. Então é importante quando a professora for compartilhar a tela, que vocês coloquem em tela cheia, aí provavelmente vai ficar só a imagem dela pequenininha. Aí parênteses, Nelson, só Sim. aproveitando, a sugestão é se olhar no computador, evitar celulares, porque a tela do celular é muito pequena, então que na medida do possível utilizar um computador para acompanhar o curso. Isso. Só um parênteses. Não, perfeito. E obviamente que dá para assistir no celular, e às vezes a pessoa vai ter que assistir no celular porque tá se locomovendo, mas como o professor Cássio tá esclarecendo, é muito melhor assistir no computador. Se for com tela grande, melhor ainda, né? Então, como esse curso é um curso de imagem, é importante que a imagem seja assim o ponto alto do curso, né? Bom, eu poderia falar mais várias coisas aqui. Nós hoje temos também alguns convidados que ainda não se inscreveram no curso. Fiquem à vontade para interagir, para perguntar. Não tem problema nenhum, o curso já está super garantido que vai sair. Nós vamos prestigiar ao máximo. Nós estamos com o maior orgulho de ter vocês aqui, né? Um dos pilares da Imaginar é na educação. A gente acredita muito que a capacitação é o caminho para fazer um mundo melhor, né? E a veterinária foi o caminho que a gente escolheu para ajudar nessa questão da capacitação. E eu não sou veterinário, mas nós da Imaginar, nós também estamos nos capacitando todos os dias, fazendo cursos, buscando inovações, procurando interagir o máximo, acreditando que a gente tem que aprender todos os dias o resto das nossas vidas. Não tem mais como parar de aprender, de estudar. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Adriane, para que ela dê as boas-vindas, depois a gente ouve o Cássio e depois a Adriane faz uma pequena degustação assim, de como é que vai funcionar o curso, para vocês entenderem a dinâmica e entenderem um pouquinho e até tirarem dúvidas e eventualmente sugerirem, se vocês acharem que o que vocês estão vendo pode ser, de repente, de uma outra forma melhor, e a gente está aberto a escutar e adequando de acordo com o que pareça melhor para todo mundo. Adriane. Bom, então eu queria também agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas a todos vocês. Para nós realmente é muito bom, né? A gente está fazendo esse curso, então, nessa modalidade que agora, pelo jeito, veio para ficar, né? Eu, sinceramente, eu gosto mais de falar ao vivo, né? Essa coisa, assim, online ainda estou meio chucra, mas eu acho que a gente tem que se adaptar, né? Então, eu espero que todos aproveitem muito o curso, assim, a gente faz com muito carinho esse curso, né? Já faz uma parceria que eu tenho com o Cássio, o professor Cássio, ele é professor de física, ele dava aula na PUC na física médica, ele tem seus cursos online agora também,
Então, é uma parceria que a gente tem há bastante tempo já. Então, esse vai ser o primeiro online, né, Cássio? Nossa Para Imaginar vai ser o primeiro, né? Tu já está ficando craque, né, com os teus cursos, né? É. Bom, então, quero dar as boas-vindas, quero que seja um curso bem interativo, espero que vocês façam bastante perguntas para que vocês possam realmente tirar suas dúvidas e possam entender o melhor possível, né? A gente vai ver toda essa primeira parte, que vai ser a parte teórica. Normalmente a gente faz o curso com um pouco de teoria, um pouco de prática, um pouco de teoria, um pouco de prática, para ir, tipo assim, botando um pouquinho na prática o que a gente vai vendo. Mas, em função da pandemia, então a gente resolveu fazer dessa forma. Vamos primeiro dar toda a teoria e depois nós vamos fazer as aulas práticas. Eu gosto de lembrar vocês também que vocês, os alunos da Imaginar, podem acompanhar a rotina da Imaginar. Então, quem tem possibilidade de Porto Alegre, ou pode vir a Porto Alegre, daqui a pouco tira uma semana para vir a Porto Alegre, né? Quem é do interior e quiser acompanhar a rotina, pode acompanhar, tá? A gente disponibiliza isso aí, porque eu acho que faz parte do aprendizado. A gente vê uma pessoa trabalhando, às vezes vê mais do que uma pessoa, porque são vários profissionais a Imaginar. Então, a gente acompanhar a rotina, eu acho que é uma coisa que enriquece muito, né? Eu gosto de aprender olhando, não sei vocês, então, às vezes, tu tem toda a bagagem teórica, mas assim, tu vê como é que a pessoa trabalha, é interessante. Então, se vocês quiserem e puderem, eu aconselho. Quem tiver interesse, vocês entrem em contato com o Nelson, com as gurias, com a secretaria, comigo, sei lá, a gente vai se falando, para organizar de também não dar muito burburinho na sala, porque agora a gente está com essa função da pandemia, então também não pode ficar lotando a sala. Então a gente tentar, assim, colocar quem quiser acompanhar a rotina de forma que a gente consiga organizar os horários para não ficar também muito cheia a sala, né? A gente tem vários profissionais que trabalham conosco lá na Imaginar. 2 profissionais que trabalham com a gente vão ajudar nas aulas práticas, que é a doutora Tamaine e a doutora Lúcia. Depois, se elas entrarem aqui, eu apresento elas para vocês. E elas vão ajudar na prática, elas vão eventualmente acompanhar aqui também, pode ser que elas interajam com a gente aqui, trazendo mais alguma coisa, algum conhecimento também. Então, elas estão nos ajudando nessa parte também da ultrassonografia. E o professor Cássio, então, vai dar a parte física, tá? Da física do ultrassom, que a gente considera muito importante, né? A gente tem que ter um fundamento, assim, bom nessa parte da física, para a gente poder depois conseguir fazer boas imagens e bons diagnósticos, né? Então, eu queria que o Cássio se apresentasse um pouquinho, né? Daí a gente já passa para... Obrigado, Adriane. Então, ainda não disse boa noite para todos. Fica aqui meu boa noite. Espero vê-los todos na semana que vem. Vocês podem pensar aqui que um físico está metido no meio de um monte de veterinários, né? Quem é esse maluco aí? Bom, as técnicas de imagem, elas derivam da medicina humana, migraram para a medicina veterinária já há um bom tempo, tanto é que nós estamos já na 10ª edição desse curso, a primeira virtual. E todas essas técnicas de imagem, seja a ultrassonografia, a radiografia, a tomografia computadorizada, todas elas demandam a física. Quem coloca o equipamento para funcionar é o físico. Obviamente que nós não queremos que vocês sejam aquele físico que vai trabalhar com equipamento, mas é importante que vocês tenham algumas noções sobre a física por trás de toda aquela técnica de imagem, seja ela qual for. Não só no caso da ecografia, como até na radiografia, que é uma técnica bastante popular dentro da medicina veterinária, é muito importante saber o que se está enxergando. E como a ecografia tem uma imagem que tem gente que chama uma TV fora de sintonia, muitas vezes, aquele chuvisco todo, é importante que vocês tenham noção do que está acontecendo do ponto de vista da física para tirar a maior quantidade de informação e proverem um diagnóstico correto, porque sem entender o que está acontecendo não tem como dar um bom diagnóstico. Então a ideia é que eu fale um pouquinho da física, sem muitas fórmulas, eu prometo que eu não vou jogar um monte de matemática para vocês, vai ter 1 ou 2 formulazinhas bem simples, que inclusive eu sei que já faz um tempinho que vocês saíram do ensino médio, né? Mas certamente vocês viram essas formulazinhas lá no ensino médio.
Não vamos se aprofundar muito nessa parte mais matemática, mas é importante que a gente veja alguns conceitos a respeito de frequência, de penetração do sinal, de ondas, porque afinal nós estamos usando uma onda sonora, uma onda acústica para enxergar dentro do animal. Então a ideia é que eu fale um pouquinho dos princípios da ecografia, de onde é que vem esse nome ecografia, por que eco, por que não outra coisa. E também uma questão muito importante que a gente vai abordar também é alguns artefatos. Artefato é um nome que se utiliza dentro da técnica para relacionar alguma coisa que, em princípio, a gente não estaria esperando na imagem. Alguma coisa que é espúria, é ruído. Mas nós podemos tirar muita vantagem dessa coisa espúria, esse ruído, para o diagnóstico. Muitas vezes, inclusive, o clínico busca encontrar esse artefato para dar um diagnóstico mais preciso. Vamos falar da ecografia no modo de imagem, como é que é produzida essa imagem, e também do modo Doppler, que é bastante utilizado, e a gente sabe que quando tem algum tipo de movimento é importantíssimo o modo Doppler, principalmente quando a gente está falando de vasos. Então, a ideia, já no início do curso, é que a gente veja um pouquinho dos fundamentos de física, porque depois a veterinária Adriane vai mostrar muitas imagens para vocês e vai relembrar, ora, lembra aquele artefato, aquela coisa assim, nós estamos vendo agora na prática. Claro que eu vou mostrar também algumas imagens aplicadas à situação, mas a gente vai ter um princípio de física. Mas não se assustem que não vai ser um bicho de 7 cabeças. Obrigado. Adriane? Sim, peraí que eu estou perdida aqui. Bom, então eu vou tomar um mate enquanto isso. Não, tudo bem. Bom, Nelson, o que tu acha? Acho que eu vou passar então para a minha apresentaçãozinha, né? Eu só queria ainda comentar um pouquinho, só antes de tu entrar na apresentação, sobre a questão das aulas práticas, tá? O nosso principal objetivo é fazer as aulas práticas da melhor forma possível e as horas previstas, todas as horas previstas para a prática no curso. Porém, a gente certamente vai priorizar a questão da pandemia, de não haver aglomeração. Então, a gente dividiu as aulas práticas em 3 dias, né? Mas é possível que a gente tenha que aumentar o número de dias. Pode acontecer, em função de disponibilidade das pessoas. Quer dizer, nós em seguida, aí na metade do curso, a gente já vai botar o calendário e pedir que as pessoas já indiquem quando podem fazer, né? Mas é muito provável que a gente abra mais um dia, talvez, ou talvez 2, para justamente não ter mais do que 5 pessoas na sala, né? A gente não é um problema de equipamento, a gente tem equipamento de sobra, mas é a questão de não correr riscos de ter um monte de gente numa sala pequena. Então, essa questão da aula prática, ela tem duas variáveis aí: o número de alunos, e que hoje está tranquilo com esses 3 dias que a gente programou. Mas também tem as questões do governo do estado, das bandeiras e dessas coisas todas de abrir e fechar e tal. Então, é só deixar esse recado, assim, que a gente vai priorizar sempre a questão da segurança e da saúde, né? Que a gente, nossos protocolos, não imaginar, são super rígidos, e a gente vai manter os protocolos o mais rígido possível para que ninguém corra risco desnecessário, né? E a gente juntos aí vamos construir uma forma de que essas aulas práticas sejam da forma mais segura para todo mundo. Adriane. Tá bom. Então tá, gente, eu bolei uma palestrinha introdutória aqui para a gente fazer um esquenta, como diz o outro, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo aqui, peraí.
Isso aqui. É importante que tu coloque primeiro na tua tela. Tá perfeito. Tá, eu só tenho que... Peraí. Agora tem que apertar na TVzinha embaixo ali. Bem embaixo, à direita, TV. Essa. Isso, tá. Óbvio que ela entrou na última. Isso é coisa de amador, né? Já cheguei, cheguei pelo fim já. Que coisa triste. Tá, gente? Então é isso aí. Então, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, organizar aqui os... Aqui, tá. Então, a gente vai falar nesse curso justamente sobre ultrassonografia abdominal em pequenos animais, né? O curso vai ser essa ênfase. Mas eu queria, então, continuar, dentro do que a gente está falando, apresentar a Imaginar, né? Lembrar que, então, que a Imaginar, quem não conhece, nunca teve em Porto Alegre, nunca veio na Imaginar. A Imaginar é um centro de diagnóstico por imagem, que foi fundado em 2014, né? Aqui em Porto Alegre. A gente faz os diagnósticos por imagem, fazemos raio-x digital, ultrassonografia, ecocardio, eletro, né? A gente tem a parte de cardiologia, né? Temos 3 cardiologistas lá. Aferição de pressão, temos também as gurias que trabalham com fisioacupuntura e ozonoterapia, né? E além do diagnóstico, a gente tem então as palestras e os cursos, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu sou a Adriane Ilha, eu sou veterinária formada pela URGS há long time ago, bastante tempo atrás. Na minha época, quando eu comecei a me interessar por essa área, a gente não tinha curso ainda, então eu fiz um estágio em diagnóstico por imagem no Provet, em São Paulo. Mais tarde, então, fizemos a especialização em diagnóstico por imagem pelo IBVET. E, então, desde 97, eu estou trabalhando na área de ultrassonografia de pequenos animais, tá? E a gente faz, então, já fiz vários cursos, né, como a gente comentou ali com o Cássio. Então, essa é uma sala de aula, como são os cursos normalmente, bastante gente, né? Infelizmente, esse ano a gente não vai poder estar assim todos reunidos, mas estamos aqui reunidos, então, virtualmente. Então, vamos pensar um pouquinho o que é a ultrassonografia, né? Eu acho que todos que estão aqui já devem ter uma ideia. Até queria saber depois, a gente podia abrir um pouquinho para vocês comentarem quem trabalha já com ultrassom, quem já tem um pouquinho de experiência, né? Na ultrassonografia, mas então o que é a ultrassonografia, né? A ultrassonografia é um método de diagnóstico que utiliza as ondas sonoras, né? Como vocês vão ver depois com o Cássio, tá? Ele utiliza então o ultrassom, né? Que são as ondas sonoras com frequência acima de 20 kHz, tá? Também é chamado de ecografia, então ultrassonografia, a mesma coisa que ecografia, e ela então utiliza o ultrassom e não utiliza radiações ionizantes, né? Então é um método diagnóstico bastante seguro e de baixo custo, né? São as vantagens da ultrassonografia. Como funciona então o ultrassom, né? Como é que a gente faz uma ultrassonografia, né? A ultrassonografia, ela se baseia então, ela utiliza um aparelho de ultrassom, que nós temos vários tipos, né? Vocês veem aqui 3 modelinhos diferentes de aparelhos de ultrassom, 2 portáteis e um estacionário, né? Todos eles, independente do tamanho e do tipo, eles são baseados numa unidade principal, que é o computador do aparelho, né? Uma tela que projeta a imagem, que exibe a imagem em tons de cinza, né? E o transdutor, que é, então, a sonda, né? Aqui, ó, é a sondinha que vai emitir as ondas de ultrassom e captar, então, para depois formar a imagem, né? Esse é o básico de todos os aparelhos de ultrassom, que é o que a gente vai trabalhar e o que nós trabalhamos, então, quando fazemos o diagnóstico por imagem de ultrassonografia. E quais são as aplicações da ultrassonografia, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Que o ultrassom, ele é bom para tecidos moles, né? Então, sempre que eu tiver tecidos moles, né? O nosso carro-chefe é a ultrassonografia abdominal, né? Mas a gente pode fazer também outras modalidades diagnósticas, como a gente vai ver agora. Então, 90% da nossa rotina é ultrassom abdominal total, né? Que é a ênfase desse nosso curso, certo? Então, onde a gente vê todos os órgãos, né? Faz uma varredura completa no abdômen, né? E
e consegue fazer assim, retirar muitas informações do nosso paciente, né? Então aqui a gente está vendo nessa tela uma bexiga urinária, né? Com o conteúdo líquido anecogênico, bem preto, né? Anecogênico. Temos aqui um rim, né? Com sua arquitetura já bonitinha, né? Então, isso é uma imagem típica, né? Do abdômen. E aqui nós temos o nosso paciente, né? Comportado, deitadinho aqui, em decúbito lateral, né? Com o abdômen aqui feito a tricotomia, então está sendo realizada uma ecografia abdominal total. Então, esse é o nosso carro-chefe. Mas a gente também pode fazer o diagnóstico gestacional, que é outra aplicação da ultrassonografia, né? Nós temos um colega aqui que trabalha já com diagnóstico de gestação em equinos, né? Então, na veterinária de pequenos animais, a gente também faz bastante diagnóstico gestacional. Tem gente que atende canil, tem gente que trabalha com reprodução de pequenos também, né? Então, a gente vê os fetinhos, né? Dá para ver bem bonitinho, que nem aqui essas duas imagens que nós temos. Um feto de mais ou menos uns 40 dias e um feto de mais ou menos 35 dias, né? Então, essa é a parte, como a gente diz, a parte gostosa da ultrassonografia, né? O diagnóstico de gestação. Outra aplicação seria o diagnóstico para articulações e músculos, né? Então, isso a gente também tem feito bastante. Quem trabalha com grandes, até com equinos, acho que também pode usar o ultrassom para fazer tendões, né? De equinos, principalmente. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um joelho de um labrador, né? Vocês vejam que já é um pouco obeso, né? Então, dá para fazer, ver os ligamentos, né? Ver se tem rotura de ligamento, ver se tem, como é que estão os meniscos, né? Então, é uma utilidade, assim, bastante grande também, não só para joelhos, mas todas as articulações. Tem aumentado, assim, a nossa rotina nessa parte também articular, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente vê um corte transversal no ligamento patelar, né? Da patela, com um pouquinho de efusão aqui, ó, essa partezinha anecogênica, e um pouquinho de alteração aqui nas fibras do tendão, né? Então, tem uma tendinossinovite aí também, tá? Outra modalidade que a gente trabalha também bastante é a ultrassonografia encefálica transcraniana, né? Então, cães de raças pequenas e gatos também, né? Até 10 quilos. O ultrassom consegue entrar, vamos dizer assim, consegue penetrar a calota craniana, né? E a gente consegue, então, visualizar o encéfalo, né? Então, a gente tenta ver as alterações no encéfalo, né? No caso aqui, essa imagem não corresponde a esse paciente, né? Mas é uma chihuahuazinha pequenininha, então, vocês vejam lá no aparelho de ultrassom, dá para ver, deu para até fazer um Doppler do tecido encefálico ali, a imagem dele era muito boa. E no lado aqui nós temos um exemplo de uma imagem de uma dilatação ventricular, né? Então aqui uma hidrocefalia, né? A gente vê a dilatação de ventrículo lateral, nesse caso aqui, mostrado aqui do lado. Então é uma utilidade também, é uma modalidade que a gente pode trabalhar. Depois tem a parte da ecocard, né? O pessoal que gosta de cardiologia, né? Pode trabalhar fazendo ecocardio, que assim se faz muito exame de ecocardiografia, né? Utilizando então o ultrassom também, com transdutores mais específicos, né? Para cardiologia, né? Que a gente também tem que a cardiologia, no caso da ecocardio, a gente vai trabalhar bastante com Doppler, né? Quem gosta dessa parte vai ter que aprender bastante a ferramenta Doppler, né? Então, nesse caso aqui, essas imagens foram cedidas pelo nosso cardiologista, o Dr. Ricardo Green, que trabalha conosco. Então, a gente tem um corte de 4 câmaras aqui, dá para ver os ventrículos e os átrios aqui bem bonitinha, né? E nessa outra imagem, então, quando ele coloca o Doppler, ele vê uma insuficiência de mitral, né? Então, essa regurgitação da válvula aqui, que vamos dizer assim, aparece justamente na função Doppler, mostrando ali uma turbulência, né? Um mosaico de cores no fluxo mitral, tá? A outra modalidade que se faz bastante também, tem uma colega nossa aí que trabalha que é oftalmo, né? Que foi para cirurgia agora, deve estar trabalhando, fazendo a cirurgia do olhinho do cachorrinho.
Então, é a ultrassonografia ocular, né? Também é bem interessante, é uma ferramenta bem importante para quem quer trabalhar com oftalmo, né? Então, coloquei 2 exemplos aqui. Então, nós temos um olho com uma catarata, né? Então, essa lente está com a parede, a cápsula bem espessada, é meio irregular, então é um exemplo de catarata. E esse outro olho aqui bem normal, vocês vejam que a lente está bem bonitinha, não tem nenhuma outra estrutura, o espaço retrobulbar aqui bem perfeito, sem alteração. É uma ferramenta bem interessante também, trabalhar com o olho, quem gosta de trabalhar com oftalmo, né? A ultrassonografia ocular, ela é realmente uma ferramenta bem interessante. Outra modalidade diagnóstica, então, que nós também podemos nos ater, é a ultrassonografia da região cervical, né? Então, todas as estruturas que tem na região cervical ventral, né? Desde tireoide, os linfonodos, a laringe, as glândulas salivares, né? Então, a gente tem várias estruturas que a gente pode examinar, né? Pelo ultrassom. Eu coloquei aqui, então, 2 exemplos para vocês. Esse aqui era a tireoide de um gato, né? Que ela está aqui. O parênquima está bem homogêneo, porém ela está um pouco espessada, né? Ela está com 77 milímetros aqui de espessura, é bastante, então ele tem uma hipertrofia dessa glândula, né? Uma hiperplasia, né? Provavelmente um hipertireoidismo. E nesse outro caso aqui, então, nós temos 2 cortes de uma tireoide, então, neoplásica, né? Bastante grande, aumentada. E quando colocamos a ferramenta do Doppler aqui, então a gente vê que é bastante irrigado também, né? Então são tumores da tireoide, tá? Então só 2 exemplos assim, então que a gente pode fazer também ultrassom na região cervical, né? A ultrassonografia torácica também é possível, né? Apesar de que a gente vai ver que no tórax, devido a toda a questão física que vocês vão ver com o Cássio, às vezes o ultrassom fica bastante prejudicado por causa da presença do ar, né? Mas no caso em que nós temos líquido, como nesse caso aqui do felino, o Tom, esse gatinho, ele tinha líquido livre, ele tinha efusão pleural, então a gente conseguia entrar com o ultrassom, a gente vê então aqui o pulmão, né? Atelectásico, né, pela presença do líquido, então a gente consegue visualizar dentro da cavidade torácica quando tem a presença de líquido, ou então no caso do Eric aqui, quando tem uma presença de uma massa mediastinal. Então a gente tem uma massa com um pouquinho de líquido, um pouquinho de efusão, né, e aí então o ultrassom ele se presta também para examinar a região torácica, se a gente tiver então alguma alteração, como presença de líquido ou massas, né. E usando então a ferramenta Doppler, né, a gente pode fazer avaliação vascular, né? Então é outra modalidade diagnóstica também, que é a ultrassonografia vascular com Doppler, né? Então aqui no caso a gente tem um exemplo da aorta e da veia cava. A gente estava procurando trombos aqui no caso do Salem, desse gatinho, não tinha, né? Por sorte, não era caso de tromboembolismo, né? Então, vocês vejam que o Doppler, ele é uma ferramenta que nos indica a presença do fluxo nesses vasos, né? Então, é uma ferramenta super importante. E já no caso do lupicínio, né? Então, a gente vê que quando na veia cava caudal, nós temos a presença de um trombo, né? Vocês vejam aqui uma massa dentro do vaso. E quando o fluxo é detectado pelo Doppler, a gente vê que ele está em mosaico de cores, ou seja, tem uma turbulência. Então, é bem interessante também, né, trabalhar com Doppler e ver as alterações dos vasos, né. E depois a gente tem outras modalidades, né, temos a ultrassonografia mamária, pode ver tumor de mama, ver se tem alterações nas mamas, né. A ultrassonografia intervencionista, né, quem gosta, por exemplo, de fazer punções aspirativas, cistocentese, então a gente usa o ultrassom para guiar as agulhas, né, para fazer as punções, biópsias também, né. A ultrassonografia transoperatória, pessoal da cirurgia, né, quem tem clínica e tem bloco cirúrgico pode usar o ultrassom durante a cirurgia, no transoperatório,
para delimitar alguma lesão que queira retirar um tumor, sei lá, então é uma coisa que pode ser feita também, né? Então é um incremento a mais, para o cirurgião às vezes pode ser uma ferramenta interessante também no transoperatório. Né? E também ultrassonografia de massas e nódulos, né? Principalmente massas superficiais, assim, tem uma bolinha, nasceu, está com um aumento de volume, às vezes na superfície, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante também, analisar esses nódulos e essas massas para ver que tipo de estrutura se pode ser feito cirurgia ou não, né? No caso aqui eu coloquei um exemplo para vocês do lipoma do Salvador. O Salvador era um Rottweiler que foi palpado na região cervical esse aumento de volume, então eles pensavam que podia ser, o clínico pensava que pudesse ser um tumor de tireoide, e na verdade era um lipoma, tá? Então são exemplos assim de exames de ultrassonografia que a gente pode utilizar o ultrassom, né? E a gente tem utilizado muito mesmo. Então, quais seriam as limitações da técnica da ultrassonografia, né? Vocês viram que, basicamente, a gente utiliza ultrassom para tecidos moles, né? Então, sempre que eu tiver estruturas contendo gás, como, por exemplo, pulmões e o trato gastrointestinal, o ultrassom vai estar prejudicado pelos artefatos que vão ser criados, né? Que vocês vão ver depois no decorrer do curso. Então, pulmão e trato gastrointestinal, sempre que tiver muito gás, a gente tem o prejuízo da imagem, né? Então, não fica bom. E nas estruturas ósseas também, né? Então, se eu consigo visualizar a superfície óssea, mas não consigo ver dentro do osso, né? Então, nesses casos, o ideal é a gente fazer o raio-x, né? Então, o raio-x, ele realmente é um diagnóstico, vamos dizer, uma habilidade preferencial para fazer diagnóstico de pulmão, no caso, principalmente no tórax, né? E das estruturas ósseas. O que a gente vai aprender durante esse curso, né? Quais são as habilidades que o ultrassonografista deve desenvolver, né? Então, vocês vão ver que é um caminho que a gente vai começar nesse curso e depois, ao longo da jornada de vocês, né? Com experiência, vocês vão começar a desenvolver certas habilidades, né? Nós temos que saber a anatomia tomográfica, né, em tomos, né, os cortes tomográficos, nós temos que saber localizar os órgãos de interesse e saber os acessos adequados para a gente visualizar esses órgãos, né. Depois que a gente consegue fazer as imagens bidimensionais, né, ou seja, cada imagem de ultrassom é uma imagem bidimensional. Essas imagens bidimensionais, elas vão formar na nossa cabeça, no nosso cérebro, uma imagem tridimensional. Então, isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? De ter uma noção exata de como é que é aquela estrutura, né? De forma tridimensional. Habilidade no manuseio do equipamento, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que saber as regulagens, tem que saber mexer no transdutor, né? Então, isso são habilidades de manuseio que a gente vai adquirindo também. Identificar os artefatos de técnica, né? Que o Cássio já falou, que isso vocês vão ver bastante, a gente vai bater bastante nessa tecla, né? Então, a gente tem que aprender os artefatos, né? E ter conhecimento de ultrassonografia e de clínica também, né? Porque a gente, depois que a gente faz as imagens, a gente tem que fazer uma interpretação dessas imagens, né? Então, a gente tem que associar com a clínica do paciente também. Então, tem que ter um pouquinho de conhecimento de clínica também. E quais seriam, então, as principais indicações para a gente solicitar uma ultrassonografia abdominal, né? Então, o que a gente mais tem feito bastante na nossa rotina é a avaliação preventiva, né? Cães e gatos que chegam numa determinada idade, o tutor quer fazer um check-up, né? Então, isso aí é bastante comum, né? Qualquer aumento de volume abdominal, né? Notou que a barriguinha está meio estufada, né? Os tutores percebem isso, né? Qualquer organomegalia, então, tanto na palpação, a gente percebe que às vezes está o fígado aumentado, o baço está aumentado, então tecidos moles, sempre ultrassom, né, gente? No caso de ascite, de cálculos, lembrar que o ultrassom, ele
ele não tem alimentação para presença de líquido, né? Ou seja, se tem líquido livre, pode fazer ultrassom, né? A gente vai ver isso com mais calma. Os cálculos também são todos tipos de cálculo, qualquer tipo de cálculo é visualizado na ultrassonografia, né? Então, ao contrário do que no raio-x, alguns tipos de cálculo não são visualizados, então, presença de ascite, suspeita de cálculos, né? Sempre que tiver vômito, diarreia, febre, dor abdominal, poliúria, polidipsia, né? Alterações de exames bioquímicos, então, vai fazer uma limpeza de tártaro, né? Vai fazer uma profilaxia dentária. Faz o check-upzinho pré-anestésico, veja que tem as alterações de bioquímicos, né? Aí pede ultrassonografia para ver o que está acontecendo. Isso é bastante comum na nossa rotina, né? Alterações reprodutivas, né? Então entrou no cio, não entrou no cio, saiu do cio, sei lá. Então isso é bem, quem vai trabalhar com reprodução sabe que é bem comum. Diagnóstico de gestação, exame pré-natal. Sempre que tiver dificuldade de defecar, urinar, então às vezes não consegue fazer xixi, principalmente gatos, né? Exames pré-cirúrgico e controle pós-cirúrgico. Então, antes da cirurgia faz o exame, depois pode fazer após a cirurgia para ver se ficou tudo bem, né? Alterações radiológicas abdominais, alterações na palpação e pesquisa de metástase. Pesquisa de metástase também é um exame que a gente faz bastante, né? Então, antes da cirurgia, às vezes, ou antes de começar com um tratamento, uma quimioterapia, os oncologistas eles pedem a pesquisa de metástase. Então, eu trouxe para vocês 3 casos aqui, para a gente fazer um bate-bola só para vocês pegarem o gostinho, como a gente diz, né? Eu quero compartilhar com vocês, então, 3 casos. O primeiro seria esse caso aqui do Johnny, né? Que é um Beagle de 9 anos, que a queixa dele, então, no veterinário, é que ele estava com hematúria e estava com disúria. Então, estava com sangue na urina, né? E com dificuldade de urinar, certo? Nós fizemos a ultrassonografia no Johnny, vimos que o fígado e a vesícula estavam tudo ok, alças intestinais ok, pâncreas normal, tá aqui o pâncreas, né, baço, tudo certo, né. O estômago com a parede um pouquinho espessada, 0,57, temos aqui a parede do estômago um pouquinho espessada, fígado aqui um pouquinho dilatado as veias do fígado, testículos tudo bem. Aí, bexiga urinária, chegamos na bexiga urinária, vemos que a parede da bexiga está espessada, né? E caudal bexiga urinária, então temos a próstata, né? Então aqui está a próstata e na próstata então a gente encontra cistos, né? Ó, vejam que está a próstata e aqui vemos um cisto bem grande, né? Aqui, ó, cistos anecogênicos bem grandes na próstata, né? Então, além da próstata, nós medimos a próstata e vemos que ela está aumentada, ela também tem esses cistos bem grandes, tá? As glândulas adrenais, tudo certo, né? E os rins normais, tá? Então, qual foi a conclusão do exame do Johnny? Né? Que ele tá com uma cistite, né? Ele tem esse espessamento da parede da bexiga urinária, certo? E ele tem uma hiperplasia prostática, certo? Porque está muito grande essa próstata com cistos, né? Então, ela é cística, certo? Tem uns cistos bem grandes. E tem um edema gástrico, né? Nós tínhamos visto que a espessura do estômago também estava aumentada, tá? Então, provavelmente a causa da hematúria seja aqui, né? Da bexiga e da próstata também pode ser, certo? O outro caso é o do Milk. O Milk é um gatinho de 1 ano, né? Ele foi adotado de rua, certo? E aí a tutora resolveu fazer um check-upzinho nele, porque ele estava com vômitos, tá? Aí quando fomos fazer a ultrassonografia, vimos aqui a bexiga urinária do Milk, que tá tudo ok, bonitinha. Temos uma alça intestinal aqui um pouquinho espessada, mas está nas paredes direitinho. Mas quando a gente vai, o baço está examinando aqui, vê o baço é aumentado, né, esplenomegalia, está meio grosseiro o parênquima, né? E examinando então as outras alças intestinais, nós nos deparamos com essa alça intestinal aqui muito espessada, né? Uma das alças bem espessada, então com o aspecto de uma massa, né? Ó,
no corte transversal, tem uma massa aqui nessa alça intestinal. Na região também abdominal cranial, a gente vê uma outra massa, a gente acaba visualizando essa massa grande aqui também com aspecto hipocogênico, compatível com um aumento de linfonodo, a região dos linfonodos mesentéricos, né? Vemos aqui os rins estão normais, eles têm apenas um sinal da medular, um pouco evidente aqui, né? Que é uma alteração que a gente vai ver depois na aula da parte urinária, do trato urinário. Temos mais alguns linfonodos aumentados. Vemos o fígado também aumentado, a vesícula biliar, o fígado está aumentado, bem hipocogênico. E quando eu estou examinando o fígado, ó, eu já consigo ver dentro do tórax aqui, ó, essa região torácica, a região cranial, a presença de líquido livre, tá? Aí, bom, então já que tem líquido aqui, vamos lá para frente, eu vou na região mediastinal do tórax e vejo mais uma massa aqui, na região correspondente ao linfonodo external, né? Naquela região ali bem cranial. Então, ele tem várias alterações, né? Então, tem aumento do fígado, tem a presença dos linfonodos, tem aquela massa no intestino, né? Então, a conclusão é que essas alterações são compatíveis com linfoma, tá? Então, teria que passar, então, por isso patológico, fazer uma biópsia, né? Para ter certeza, para poder fazer o tratamento. Mas a alteração é compatível, então, com linfoma, tá? Infelizmente. Já no caso da Anastasia é o nome dela, é uma gatinha de 5 meses, fêmea, né? Que a tutora começa a suspeitar do sumiço de um cordão do brinquedo da gatinha. Então, aqueles brinquedinhos de gato, né, que tem uma cordinha, assim, sumiu o cordão daquele brinquedo. Aí, a suspeita é que ela justamente tivesse engolido, né? Então, vem a Anastasia para fazer o exame, bexiga urinária normal, rins normais, tá? Tudo bonitinho, baço bonitinho, alças intestinais tudo certinho, né? Várias alças aqui, a gente examina as alças, tudo bem. Fígado e vesícula biliar tudo ok, né? O que a gente visualiza? O fígado, na verdade, ele tá um pouquinho hiperecogênico, um pouquinho mais claro do que o normal, tá? Quando chegamos no estômago, então, vemos que o estômago está dilatado e dentro do estômago temos um conteúdo formando uma sombra acústica intensa, né? Vocês vejam esse sombreamento, essa parte escura aqui, uma sombra bem forte, que não é normal no conteúdo gástrico, né? Então, aí a suspeita, então, fica de que realmente ela engoliu essa cordinha, né? A conclusão é que ela está com um corpo estranho, então, dentro do estômago, né? Corpo estranho gástrico. E um pouquinho de infiltração gordurosa no fígado, né? Então, o fígado é um pouquinho brilhante, compatível com infiltração gordurosa. Tá, gente? Então, são 3 casos que eu trouxe para vocês verem como é interessante, como a gente consegue ter bastante informação, né? No exame de ultrassom, né? E na verdade seria para estimular, né? Não para que vocês não que desistam, mas que gostem e que estimule vocês a prosseguir nesse caminho. Como é que a gente pode fazer para se tornar um veterinário ultrassonografista? Eu gosto de mostrar isso aqui porque a gente tem que ter a noção de que existem várias formas de a gente aprender, né, o diagnóstico por imagem. Tem pessoas que já começam a acompanhar a rotina durante a graduação, talvez seja o caso de alguns de vocês. Outros fazem estágio curricular em diagnóstico por imagem, né? Então, quando estão se formando, optam por fazer outro estágio curricular em clínicas que tenham essa ultrassonografia, né? Também existe a possibilidade de residência em diagnóstico por imagem, tem várias faculdades no Brasil inteiro que oferecem residência em diagnóstico por imagem, né? Tem que fazer a prova. Inclusive o curso nosso, ele é bom também, ele ajuda, né, para quem quer fazer residência depois conta pontos, né, o fato de ter feito o curso nessa área de ultrassom, né. Também existe possibilidade de mestrado na área de diagnóstico por imagem, né, aqui em Porto Alegre nós temos, acho que em outros lugares também tem, acho que Santa Maria também tem, né. E tem os cursos de ultrassonografia, que é o nosso caso, então, que a gente vai começar,
né? Depois temos os cursos de especialização, também tem vários cursos no Brasil, né, de especialização em diagnóstico por imagem, mas aí são focados em todas as modalidades diagnósticas, não só no ultrassom, né? E lembrar que a gente precisa ter uma formação permanente, então, né, depois que já tem o conhecimento básico, a gente continua, né, indo a congressos, palestras, encontros, né, hoje em dia os congressos online são uma barbada, né, muito bons mesmo, né, e a gente precisa estudar e praticar, não adianta. Então, esse caminho é um caminho longo, assim, né, vamos dizer assim, como disse o Nelson no início, a gente tem que estar sempre se especializando, né. Existe muita coisa nova, a tecnologia vai evoluindo, então é um caminho que a gente vai sempre melhorando, né? Tentando se atualizar, né? Nesse nosso 10º curso, né? Quem vai ser a equipe que vai trabalhar conosco, né? Então, basicamente eu e o Cássio vamos dar as aulas para vocês, já apresentei o Cássio para vocês, então ele vai dar a parte da física, eu vou dar a parte da ultrassonografia. E depois, nas aulas práticas, nós vamos ter a doutora Lúcia, que vai nos ajudar, a doutora Lúcia Reichenberg, e a doutora Tamaine Hartmann, que vai nos ajudar nas partes práticas, tá? E elas devem interagir com a gente também um pouco nas aulas aí, conforme a gente vai andando, tá? E, então, por trás a gente tem o Nelson, que é o administrador da Imaginar, que nos ajuda também na administração dos cursos. E na Imaginar a gente tem toda uma equipe, né, que trabalha lá com a gente, né, que também faz o background lá. Vocês, quando forem lá, vão ter a oportunidade de conhecer, tá? Se forem acompanhar a rotina, vocês vão acompanhar esses profissionais também. Como a gente já tinha falado, então, resumindo como é que vai ser o curso, né? Então, a gente vai ter as aulas teóricas online, conforme o cronograma que foi passado para vocês, do dia 10, agora de novembro, até o dia 3 de dezembro. Eu só gostaria de avisar vocês que a gente vai, semana que vem, terça-feira, já vai ser a aula de física. Então, eu troquei com o Cássio, a gente tinha pensado em fazer uma coisa diferente, mas eu acho que a gente vai voltar ao nosso cronograma de sempre, que é começar com a aula de física, que aí vocês têm todos os fundamentos da parte física, para depois a gente partir, então, para a parte mais clínica mesmo, tá? Então, terça-feira que vem, então, vai ser a aula de física, tá? Com o Cássio. Essa foi a única coisa que a gente tinha colocado no cronograma de um jeito, e agora a gente resolveu voltar atrás e começar pelo começo mesmo, tá? E, então, as aulas vão ser sempre terças e quintas, às 19 horas. A gente, então, como o Nelson já tinha comentado com vocês, a gente faz um intervalo e vai fazendo perguntas, tá? Eu quero que seja uma coisa bem dinâmica, que vocês interajam, que a gente possa realmente fazer uma troca, né? E as nossas práticas, então, a gente quer fazer grupos reduzidos e eu queria, então, ver, a gente vai manter essas datas e vamos acompanhando, tomara que tudo dê certo, que a gente consiga realmente cumprir nesses dias, tudo certinho para todos os grupos, né? Nessas datas que estão previstas do primeiro fim de semana de dezembro, né? Então, quero agradecer e queria, então, passar de novo, como é que eu saio aqui, vamos ver. Bom, enquanto a Adriane está achando como é que ela descompartilha a tela, lá em cima, quando tu botar o mouse mais para cima, deve aparecer parar compartilhamento ou stop sharing. De qualquer forma, Jesus. O que a Adriane talvez pudesse fazer era fazer um bate-papo aí, quem quiser se apresentar, quem quiser falar alguma coisa, então coordena, Adriane, tu chama o pessoal. Eu não sei, para mim eu vou começar conforme está aparecendo para mim na tela aqui, porque na verdade eu queria então ver com o Oscar, já falou um pouquinho da situação dele, então o Oscar compartilha com os teus colegas aí, pode compartilhar com a gente as tuas, se tu já trabalha ou não trabalha, te apresenta então para nós. Boa noite, então,
como eu já havia comentado ali no início, enquanto a gente estava nas preliminares, eu estou na parte final já da faculdade, né? Então, reta final, assim, e eu tenho uma clínica veterinária já há 7 anos aqui no bairro Santana, em Porto Alegre. E o objetivo do curso é justamente a gente começar uma caminhada, né, que a gente sabe que vai ser longa, né, de aprendizado, de técnica também, de utilização de equipamentos, de tecnologia, como a professora comentou, e porque a gente percebe isso, né, que como auxilia muito, né, então o nosso sonho, o nosso objetivo é ter uma clínica de atendimento de primeiro nível, no sentido de que a gente consiga dar um diagnóstico mais preciso, com mais objetividade, que também elimine riscos, assim, tanto para o paciente quanto para os profissionais que trabalham aqui, né? Hoje a gente tem equipamentos para hemograma, a gente procura investir nessa parte, mas a gente sente falta disso, e nem sempre os profissionais volantes eles estão disponíveis assim para atuar na clínica aqui, e também a gente não tem uma demanda que proporcione, né, a gente alocar um profissional dedicado, como algumas clínicas têm essa oportunidade, né, especialista. Então a gente resolveu iniciar a caminhada mesmo, né? A gente acredita que esse é o caminho, assim. Bacana, é isso aí. Obrigada, Oscar. A Viviane Monteiro. Viviane, eu te conheço já. De longa data. Sim, pois é. Sim, é. Então, eu já estou formada há muitos anos e já tenho uma clínica há 13 anos. Nós temos a clínica Cesal, e temos plantão também, né, 24 horas. E é o mesmo caso dele, nós temos volantes, né, que vêm até a clínica, e eu senti a necessidade, como nós mudamos para Sertório, a Avenida Sertório há 1 ano, então a gente tem muito atendimento de emergência, muito. Às vezes não dá tempo para esperar um colega vir até a clínica para fazer o exame de imagem. Então a gente começou a sentir a necessidade de ter alguém dentro da clínica que possa, pelo menos nesse atendimento de emergência, nos socorrer. E eu comecei ao contrário. Primeiro eu comprei o aparelho para depois fazer o curso. Surgiu a oportunidade, na verdade, de ter um aparelho. E comprei e já acabei usando numa emergência. Ótimo. E é uma maravilha, porque a gente tem aquela prática de assistir. Todos os dias tem ultrassonografia na clínica, na rotina. Então, a gente acostuma olhando, a gente vai aprendendo, né? Com certeza. E nesse caso, assim, da emergência é uma maravilha, porque tu tá com o paciente ali, o aparelho, eu olhei para ele, olhei para o paciente, assim, vai. Sem medo de ser feliz. Ótimo. E ajuda muito, muito. E aí eu parei para pensar, né, vamos estudar, porque é sempre bom, né? Fazer direitinho, né? Claro, com certeza. Legal. E é isso. Eu tenho um colega nosso aqui que está com o vídeo, que está com o nome de Giovana, mas Oi, não, eu sou o Carlos. Na verdade, eu estou no computador da minha filha. Tá certo. Já estava o nome dela salvo ali no Zoom e acabou ficando. Eu cheguei em Porto Alegre agora em dezembro de 2019 e eu estou, na verdade, abrindo uma unidade móvel, uma van completa com tudo, e o ultrassom surgiu como para agregar diagnóstico. Minha especialidade é em cirurgia, mas eu venho há 2 anos já, como eu sempre trabalhei muito com tumores e tal, e há 2 anos eu venho me especializando em física quântica, com frequências, que é uma inovação na veterinária, tá? Ainda não existe um reconhecimento por parte do conselho, e o ultrassom vai me ajudar muito, principalmente nos diagnósticos de tumores, né, decorrente da vascularização e tal, como tu citou há pouco ali, né, num caso ali onde aparece a vascularização do Doppler, e isso aí me agrega bastante na diferenciação dos tipos de tumores. Então, para mim, o objetivo é agregar diagnóstico, conhecimento diagnóstico na parte clínica aí. Esse é o Vitor Hugo. Sim.
E acho que saber nunca é demais. Né? Eu não fiz como uma colega de comprar só um pouquinho, filho, não de comprar o ultrassom antes, porque eu quero saber alguns detalhes com vocês que já têm mais experiência e tal. Mas já está tudo engatilhado. Falei já com a menina da Medley, ali da Midley, alguns equipamentos engatilhados ali. Assim que eu tiver uma posição, vou começar a tocar ficha. É isso aí. Beleza, boa sorte então. O Diego tinha falado alguma coisa já, que ele trabalha com equinos e agora vai fazer uma... É isso aí. Bom, me formei na UFSM, né, aqui em Santa Maria, resido aqui, e me formei em 2009, então nem faz tanto tempo assim. O Cássio disse, faz muito tempo que você saiu do ensino médio, nem faz tanto tempo assim, né, Cássio? 2009 eu me formei, então vamos um pouquinho para trás ali, a física está um pouco arquivada num arquivo bem longínquo, vamos dizer assim. Mas que bom. Eu sempre trabalhei com equinos, né? Mas eu sempre flertei com a clínica de pequenos, digamos assim. Trabalhei uma época aqui por necessidade. Uma colega acabou saindo com licença maternidade e me convidou para encarar ali, e eu fui e acabei me apaixonando pela clínica de pequenos também. E aí depois retornei para a parte de equinos, trabalho com reprodução de equinos, então há um bom tempo, já tenho uma certa intimidade com a ultrassonografia, bem limitada ao aparelho reprodutivo da égua, né? Mas sempre gostei, sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E depois a minha esposa acabou se formando em veterinária também, fez residência em diagnóstico por imagem, e a gente sempre trocou uma ideia em relação a isso. E aqui em Santa Maria ela trabalha como volante, né? Não existe uma clínica especializada em diagnóstico por imagem aqui ainda. E com o aumento da demanda de trabalho dela, ela acabou conversando e lançando a ideia comigo esses dias, diz ela, olha, eu acho que eu vou ter que expandir para conseguir dar conta da demanda, e de repente, por que tu não trabalha junto comigo? E aquela ideia soou bem no ouvido, assim, gostei, e eu disse, é verdade, eu já encaro isso aí na parte dos equinos, na parte reprodutiva, tenho uma certa afinidade com o aparelho, então vamos lá. E aí, por indicação dela mesmo, até por conhecer, já ter assistido algumas palestras com a doutora Adriane, ela me disse, pode fazer o curso que é nota 10, tu vai gostar. E aí acabei buscando aqui, vamos encarar mais essa etapa. Isso aí, legal. Tá? Que legal. Ângela, como é que foi a cirurgia? Foi tudo ótimo. Que bom. Foi tudo bem. Então, eu sou oftalmologista há 15 anos já. Então, eu trabalho, meu forte é a oftalmologia, né? Mas, como eu sou formada há mais tempo que isso, sou formada há 20 anos, fiz oftalmo, a gente trabalha como volante muito tempo, né? E eu não gostaria mais de continuar como volante. E aqui é Novo Hamburgo, e aqui tem um hospital muito grande chamado Hospital Veterinário Cão Noia. Sim. E eles apareceu a oportunidade, eles estavam precisando de um ultrassonografista que ficasse no hospital o dia todo, porque a demanda é muito grande. Não queria mais fazer volante, mas faz falta também o dinheiro, que diminui, né? E o tempo, porque não tem tanto paciente. Como eu tenho um nome já há bastante tempo, eu tenho bastante pacientes, mas nem tanto, né? Sobra tempo. E aí eu conversei com o doutor João, que é o dono do hospital, e disse, olha, João, está procurando alguém, eu tenho interesse, tu acha que dá para eu fazer as duas especialidades? Ele achou ótimo, e aí eu fiz um curso em Campinas, no ECOA,
Já faz 1 ano e meio, faz um tempo. E aí eu fazia aquele ultrassom meio medíocre, né? Assim, um ultrassom bem meia boca, porque o equipamento que ele tinha também era bem limitado, assim, e porque não era realmente, eu estava fazendo essa migração do volante para o fixo, né? E aí então agora ele comprou um Exaote novinho. Uma Ferrari? Um MyLab 6, chegou hoje. Que maravilha! Tu já vai chegar chegando, então. Aí, claro, o ultrassom ocular eu já faço, né? Por causa do mestrado, né? Enfim. E aí eu disse, não, vou ter que estudar, vou ter que fazer um ultrassom melhor. Sim, que legal. Vai começar a ver um monte de coisa agora. Aí, então, com certeza. Lá na demo dele, ele botou no baço, eu digo, gente, mas o que é isso? Socorro! Está aparecendo nesse baço que eu nunca vi, né? Então, preciso estudar para poder também fazer um exame melhor, né? Claro, eu fazia praticamente essas emergências e exames menos complexos, né? Assim, a gente encaminha bastante coisa para vocês e tem outras ultrassonografistas volantes que vêm aqui quando se quer ver coisas, né, mais específicas, mas eu acho que agora eu tenho equipamento bom, falta eu me capacitar para poder enxergar coisas melhores também, né? Agora vai que vai. Que legal. Coisa boa. Então tá, boa sorte aí, vamos lá. Nós temos alguns alunos aqui que estão sem vídeo. Vamos ver o Lucas, não sei se o Lucas está nos ouvindo. Temos a Mariane também. Quem quer se apresentar? A Mayra e a Aline. Mariane, eu vi que ela botou ali um oi para a Ângela. Mariane, não quer nos falar alguma coisa da onde que tu é? Ela está com dificuldade, tá. Ela está falando aqui no chat, né? Que ela está com dificuldade na internet, na conexão. E ela é da Fevale, graduada está fazendo a graduação na Fevale, tá? Tá, Clinivete, de Ivoti. Legal. Então tá. Ela está na graduação ainda. Está querendo entrar também nessa área de diagnóstico por imagem. Obrigada, então, Ângela. E o Lucas, e a Aline, e a Mayra, alguém quer se apresentar? Não sei se estamos acompanhando. Foram tomar um cafezinho. Oi, Lucas. Bom, então eu sou o Lucas, me formei agora na metade do ano pela Uniriter. Trabalhei 3 anos e meio dentro de uma clínica veterinária, acompanhava de tudo, desde exames por imagem até a Janaína, que era geologista lá, acompanhava ela bastante. Sempre gostei dessa parte de diagnóstico por imagem, acabei fazendo meu curricular com equinos, mas vi que não era a minha praia, digamos assim. E aí acabou que me despertou de novo essa vontade do diagnóstico por imagem, principalmente a ultrassonografia. Eu gosto bastante de cardio também, então já acompanhei a doutora Luciana. Então, mais ou menos por aí. Legal, Lucas. O Lucas já acompanhou alguns exames lá na Imaginária, então quem puder, faça que nem ele, assim, se puderem acompanhar a rotina, se comuniquem para poder acompanhar lá com a gente, então. E a Aline, não sei se está nos ouvindo, Aline, sumiu, Aline, a Mayra. Bom,
Acho que é isso aí, então. Para começar, hein, amor? Pessoal, eu acho que tá assim, o nosso objetivo hoje era a gente passar um pouquinho como é que vai ser a sistemática do curso, né, para vocês entenderem assim como é que é a dinâmica toda e também para a gente começar a se conhecer um pouco, né, para poder interagir. A ideia do grupo do WhatsApp também é um suporte para o curso, tá? A gente tem essa experiência, a gente já nos outros cursos a gente fez o grupo e a maioria dos grupos não se desfizeram depois do curso, eles continuam trocando informações, trocando casos, passando buchas um para o outro, olha, me aconteceu isso, o que tu acha? E ficam trocando informações e continuam realmente interagindo praticamente toda semana tem algum caso lá, mandam as imagens, mandam um filmezinho, e tal, e aí todo mundo dá palpite e é gente do Brasil inteiro, então no fim das contas acaba sendo uma ferramenta também importante no diagnóstico para trocar algumas experiências assim. Então a ideia do WhatsApp, a gente depois, quando começar o curso mesmo, a gente vai deixar só os alunos que confirmaram, agora ele está um pouquinho... Tem mais gente que ainda não confirmou a participação, mas que estão ali interagindo e estão na dúvida se vão conseguir se adequar ao curso. Mas essa ferramenta a gente recomenda que seja usado não só para falar das coisas especificamente do curso, mas para vocês também trocarem experiências e se apoiarem aí durante essa jornada que vai ser um ano e meio, um mês e meio de curso, né? É um curso bastante intenso, eu falo para vocês porque eu já assisti dos 10, eu acho que uns 11 desses aí, e realmente tem que se puxar, né? Não é fácil, mas é o start, é o começo, né? A partir daí as coisas vão depois clareando mais com o tempo. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Como eu falei, esse encontro ele não é uma aula, é um encontro. A gente vai disponibilizar o link amanhã para quem quiser rever, se quiser rever alguma coisa. E eu estou à disposição de vocês tanto no WhatsApp quanto no e-mail da Imaginar. Alguns já têm até o e-mail pessoal ali, e a gente vai disponibilizar ainda esse fim de semana o link com os materiais no Google Docs que vocês podem ter antecipadamente o que vocês vão ver na aula. Então, podem já dar uma olhada prévia para quando chegar na hora do curso mesmo, já saberem basicamente o que vai ser tratado. Então, esse é o resumo dessa noite aí, e mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer que vamos em frente, estamos juntos e felizes de poder começar essa jornada aí com vocês. Isso aí. Então tá, gente, boa noite, obrigada. Nos vemos semana que vem, então. Terça-feira, professor Cássio. Até terça-feira, espero vocês todos aqui virtualmente. Um bom final de semana. Tá. Gente, obrigado, bom descanso a todos. Até semana que vem, então.